Bem-vindos a um Mais Hematodos, onde você aprende tudo sobre hematologia que você sempre quis saber. Hoje a gente vai falar sobre linfomas. Você sabe o que é o linfoma? Eu tenho certeza que você já ouviu falar sobre o linfoma, mas você talvez não saiba tudo o que você precisa saber do linfoma. Então a gente tem hoje aqui duas experts incríveis para falar para a gente tudo o que você precisa saber sobre os linfomas. Tenho o prazer e a honra aqui de estar com a doutora Natália Zing, que é hematologista da Beneficência Portuguesa, e a doutora Daniele Leão, também da BP, a Beneficência Portuguesa de São Paulo. Dani, Natália, super bem-vindas. Obrigada, é um prazer estar aqui. Obrigada, Fio. Um prazer. Ainda mais discutir sobre linfoma. Vamos falar de linfoma? Bora. Vocês sabem alguma coisinha? A gente estudou essa noite. É? Ah, vocês estudaram ontem à noite, né? lição Então, de casa. ótimo. Brincadeira, elas sabem tudo. E elas vão passar tudo que elas sabem pra gente agora sobre os linfomas. Então vamos começar aqui, falar com a doutora Natália. Natália, fala para mim um pouquinho o que é o linfoma e quais são os principais subtipos. As pessoas ouvem falar de diferentes tipos de linfoma. Ah, eu tenho um primo que teve linfoma, um conhecido que teve linfoma. Mas é tudo a mesma coisa ou não? Tá. Então, basicamente, quando a gente fala de doenças linfoproliferativas ou os linfomas, a gente fala de um linfócito, um glóbulo branco, que está doente. E na grande maioria das vezes, ele vai se apresentar com aumento dos linfonodos, que popularmente a gente chama de ínguas. Quando a gente fala de classificação de linfoma, e isso assim é uma pergunta muito comum do consultório, é o clássico. Hodgkin ou não Hodgkin? Isso. Bom, isso nada mais é do que uma classificação histórica, né? Então, Hodgkin descreveu os linfomas e depois o que veio subsequente foi entrando na caixinha dos não Hodgkin. Por quê? Porque não era parecido com o Porque não era Hodgkin. parecido com Mas- aquela célula que ele descreveu. Mas aonde? Na microscopia? No microscópio? Principalmente aquelas células de Rydstenberg, né? As células de olhos de coruja, que é o que a gente vê no microscópio, na Mas, patologia. Então, o patologista que faz essa diferenciação. Essa diferenciação. Mas então, por isso que eu comecei falando que é uma classificação mais histórica. Tá. Com os anos, a gente veio evoluindo e, obviamente, a gente foi conhecendo mais, aprofundando mais o nosso conhecimento de linfoma e passando a não só identificar uma célula ou não, até porque quando o Hodgkin fez o diagnóstico do linfoma de Hodgkin, alguns diagnósticos lá não eram linfoma de Hodgkin, eram Não? tuberculose. Ah, sério? Na Então, descrição original. na descrição original, alguns casos realmente não eram linfomas. Depois, isso foi no analisando. século XIX, né? 1830, Exatamente. 1832, acho que foi a primeira descrição. Nos Curioso. 1800 e pouco. É. Então, depois tudo foi entrando como não Hodgkin. Tá. E hoje, atualmente, a gente tem dezenas de subtipos de não Hodgkin. Agora, você falou então que a célula pode se tornar neoplásica, né? Aquela célula do sistema imune. Mas todas as células, quais células? Isso ajuda nessas classificações dos tipos de linfomas? Isso, então. Aí depois, aprofundando o nosso conhecimento, a gente pode diferenciar o tipo de célula que está envolvida. Basicamente, se isso é um linfócito B Tá. ou se isso é um linfócito T. Esses são dois tipos de linfócitos que a gente tem no sistema de defesa, o T e o B. Basicamente. Tá. Ainda a gente tem os NKs, né? Mas principalmente o B e o T. A maioria é de qual célula? A maioria é de linfócito B. B. Inclusive B de o bola. Hodgkin. O Hodgkin também é Também é de linfócito B. Então a maioria é de linfócito B, B de bola. Exatamente. Tá. A maioria é de linfócito B de bola. E depois a gente tem menos de linfócito T ou NK. É mais raro o linfócito T. Bem mais raro. Tá. Depois, obviamente, tem várias outras peculiaridades que tanto o patologista vê na biópsia ou outros exames mais específicos vão nos ajudar a diferenciar esses subtipos de linfoma e gerar reclassificações. A gente sempre brinca que tem algumas certezas na vida. A gente vai morrer, pagar imposto e que a classificação de um linfoma vai mudar. Quais são as principais do ponto de vista do comportamento da doença? Então, seria a opção de subclassificar esses pacientes. A gente falou de uma classificação histórica, uma classificação celular e depois uma classificação clínica. E basicamente seria se esses pacientes têm um linfoma que tem uma apresentação mais indolente, ou seja, como a gente traduz isso para o paciente, né? Porque indolente parece que é uma palavra, às vezes, meio do dicionário médico mesmo. Que apesar de ser uma doença oncológica, de ser uma célula neoplásica não normal, o comportamento da doença é um comportamento mais benigno. Então, o paciente se apresenta de uma forma mais lenta, aquele linfonodo que vai aumentando aos poucos. Cresce aos pouquinhos. Não tem sintomas
sistêmicos, que a gente fala, não tem febre, não perdeu Quer dizer, peso. o paciente pode nem saber que tem. Nem saber. A É gente vai- muito é o comum. que a gente vai falar com É a muito Dani daqui a comum pouquinho. esse paciente chegar no consultório porque foi fazer uma massagem, a massagista viu que tinha um linfonodo aumentado, foi fazer um exame de rotina, identificou um linfonodo aumentado. Então, na maioria das vezes, eles não têm sintoma. Então, Inclusive, os exames laboratoriais podem ser normais. Normais. E um check-up, pode pegar no check-up? Pode pegar no Ou check-up. no pré-operatório, numa avaliação? Exatamente. Ou tá fazendo exame Ou por uma outra mesmo por uma coisa? pessoa não médica, como eu falei, Sim. fazendo uma massagem. Sim, você nota que passa a mão, nota que Passa tem a mão, foi fazer a barba. Tá certo. E esses são os crônicos indolentes que crescem Que tem, então, um mais comportamento mais benigno, e aí a gente vai falar o que isso vai implicar Isso. em relação ao devagar. tratamento. Tratamento. E Fora por esse, outro lado, é. a gente tem aqueles pacientes que realmente têm uma apresentação clínica mais agressiva. Então, em geral, tem perda de peso, tem febre, tem muito suor à noite, que às vezes é difícil a gente conseguir destrinchar essa sudorese à noite, esse suor intenso à esse noite. cresce mais rápido. E o crescimento é bem mais rápido. Esses pacientes realmente precisam depois intervir de forma ativa. Tá. Então, esses dificilmente vão chegar com aquele linfonodo que está aumentado há muito tempo, ou que outra pessoa que percebeu, sem querer. Esses Tá. é bem mais ativo Então e o você paciente tem tem esses mais que sintomas. crescem mais rápido e esses que crescem mais lentos. Então, basicamente... Isso. do E aí a gente comportamento vai é falar isso. do tratamento, que está diretamente Tratamento a gente vai relacionado falar daqui a pouquinho, mas antes a isso. a gente vai falar dos sintomas. Dos sinais e sintomas. Isso. Você quer complementar alguma coisa? Não, ia Você passar terminou? exatamente Ia a bola passar pra para Dani? Dani. Não, tudo bem. Dani, então, para dar essa... Foi ótima aqui a passagem do bastão dos 4 por 100. Então, fala um pouco para a gente, a Natália já falou um pouquinho, mas elabore um pouquinho mais para a gente sobre os principais sinais e sintomas do linfoma e como é que é feito o diagnóstico. Natália, se quiser complementar, fica à vontade aí e se conversem também. Então, é interessante porque é o seguinte, a gente muitas vezes recebe o paciente e aí, como foi falado, a gente não sabe se ele tem um linfoma Hodgkin ou não Hodgkin, porque a apresentação pode ser muito parecida. Então, você precisa fazer a biópsia realmente para você detectar, né? E assim, falando em A biópsia do quê? corrida, a biópsia de gânglio, né? Do gânglio. Então, você vai atrás da íngua mesmo, você vai lá e você tira ela ou você só biopsia aqui? Como é que você faz isso? Então, se for uma íngua pequena, você pode retirar toda, né? Mas o tratamento do linfoma não é cirurgia. Então, você não, diferente Isso de eu acho bem importante alguns outros cânceres, às vezes de língua, enfim, de cabeça e pescoço, que você tem que tirar. O cólon, o próstata. Entendeu? Eles vão lá e tiram. Exato. O linfoma não é cirúrgico, É não? muito Não. raro. Alguns casos, um ou outro, Mas a gente a consegue, maioria- mas é bem raro. Se a gente for Não é o considerar habitual. Quer dizer, a cirurgia seria então só para você fazer um diagnóstico. a biópsia. Exatamente. A biópsia para fazer o diagnóstico. Tem alguns casos até que a gente pode tirar pedacinhos, por exemplo, você tem um gânglio lá dentro da barriga, então as técnicas novas que a gente usa, a gente guia, né, por tomografia, ultrassom e tira pequenos fragmentos, né? A E é o gente chama, suficiente para fazer diagnóstico? se for bem feito, sim. Jamais a punção com agulha fina. A famosa PAF. A punção com agulha fina. Pra Eu quem brinco. não sabe, a PAF é uma aspiração, ele só tira o líquido, né? Exato, Não tira um exato. pedaço, né? E aí, o que a gente conhece sobre essa técnica? Acaba atrapalhando mais do que ajudando para nós, hematologistas. Eu brinco que assim, a PAF, você tá vendo as células, então você tá numa rua fotografando casa. Você não consegue dizer de que cidade que é. Não. E a biópsia, Mas você é muito tira. feita, né? Principalmente quando tem um gânglio. Não, pessoal cabeça e Eles pescoço, acabam fazendo primeiro essa otorrino. aspiração, não a biópsia. Exato. Aí vem com alguma coisa alterada, não vem sem diagnóstico, aí manda para o hematologista, a gente tem que, obviamente, Exato. fazer a biópsia. E na biópsia, eu brinco que é uma vista aérea, que aí você consegue ver. Então, por exemplo, a gente tem nos linfomas agressivos, geralmente células muito grandes, ela faz um tapete de células. Na biópsia você consegue ver. Sim, exatamente. No aspirado, no líquido, você não Não, consegue. o líquido é como se você estivesse tirando foto de casas, que você só vê as células. E E a arquitetura, para você ver, é essencial. Porque você vai ter linfoma, como eu falei, que é agressivo, ele vai, assim, limpando, vai fazendo um tapete de células. você E outros... Você já consegue ver isso na biópsia. Isso. E é isso que Exato, vai implicar na classificação, como a gente estava exatamente. comentando. A classificação, Exatamente. inclusive, vai depender dessa... Vai depender. Arquitetura. Arquitetura. Agora, em relação, por exemplo, à questão de agressividade. Então, como você estava falando de corrida, eu falo que é a lebre e a tartaruga.
né? Então, os linfomas agressivos, eu brinco, eles não ficam escondidinhos, eles mostram que veio. Então, você tem uma evolução muito rápida. Então, questão de semanas. Inclusive, a gente tem um tipo de linfoma, que é o linfoma de Burkitt, né? Que ele duplica de tamanho em uma semana. Então, geralmente, são linfomas muito agressivos. E a gente tem os linfomas indolentes, ou que pode falar também que é baixo grau. E esses linfomas, eles têm uma evolução muito lenta. Então, às vezes, a gente tem pacientes aí que 2, 3 anos para descobrir. Então, quais são os primeiros sintomas, então, e os sinais desses diferentes tipos? Então, esses pacientes apresentam, geralmente, com gânglios aumentados, que chama-se ínguas ou landras, dependendo do local. Agora, uma coisa importantíssima é o seguinte, o gânglio do linfoma, ele não dói. Como Por assim quê? não dói? Quando ele aumenta... Se apertasse, ele não dói? Não, por exemplo, quando você tem um dente inflamado, você sente um gângliozinho doendo. Aí dói, quando você aperta. Porque o que dói, na verdade, é a capa do gânglio. Então, quando você tem um aumento, porque as células estão produzindo normalmente para defender a gente, essa capa estica e ela que dói. Quando você tem um gânglio de linfoma, as células vão passando pela capa e vão aumentando junto. Então, você tem linfomas gigantes e que não doem nada. Não dói, a pessoa não sente doer e se apertar também não dói. Nada. É duro esses do linfoma? Não, então, o do linfoma, geralmente, ele é mole como se fosse um gânglio. Mole assim, ele é como se fosse um gânglio normal. A gente chama de elástico, né? Então, é meio... Porque, por exemplo, quando a pessoa tem um câncer e ele vai para o gânglio, que é o que a gente chama de metástase, são gânglios duros. Então, é um pouco diferente. Sabe? Então, a questão do gânglio metastático a gente sente como médico. Mas, como paciente, o que você pode definir é a questão da dor, né? Para dizer que não, só para a gente passar por mentira. Eu vi 2 casos na vida que doíam, mas era uma coisa absurda. Que geralmente o que dói é inflamatório, foi o que você falou, do dente, Exato. Também tem aquela questão histórica que doía quando bebe álcool. Ingere álcool do Hodgkin, Mas a gente não vê muito na prática. Mas tem até uma Tem. teoria por trás. Agora, você falou de dor, por que dói? Porque se a pessoa tem um gânglio no tórax, por exemplo, ou no abdômen, aquilo vai doer? Sempre dói? Não, pelo contrário. Inflamatório, você fala? Não, de linfoma Não, mesmo. então, como eu falei, o linfoma ele não dói. A não ser, Mas por por que a pessoa exemplo... pode ter desconforto abdominal, então? Então, a não ser, por exemplo, que ele esteja apertando as Compressão. outras estruturas, exatamente. Aí começa a doer. Aí você pode ter dor, desconforto, para a gente ter dor nas costas. Então, mas aí já é um estágio mais avançado. E na axila, aqui no pescoço, ele Não pode... então, às vezes, o que a gente, raros casos, a gente vê que pode até desviar, que traqueia, comprimir. Agora, tem uma característica importantíssima. O gânglio do linfoma, ele não fica vermelho. Ele não sai pus. Então, assim, são coisas que não fica quente. Quando acontece isso, geralmente é inflamatório ou até um furúnculo, alguma coisa que infeccionou, né? Então, por exemplo, o gânglio da tuberculose, ele pode, que a gente pode fistulizar, pode sair um líquido, né? Ou outros gânglios infectados, infeccionados. Mas do linfoma, nunca acontece isso. Agora, esses sintomas de compressão, que você falou que pode acontecer em qualquer lugar, praticamente, fora esses sintomas, que mais que a pessoa pode apresentar com esse diagnóstico de linfoma? Então, como os linfócitos são células imunológicas, eles se comunicam através de substâncias, que a gente chama de citocina. Eu brinco que é o WhatsApp das células. Então, quando você tem um tumor que quer crescer, ele libera uma quantidade aí de informações grandes. E que causa o quê? E aí, você vai ter o que foi comentado, né? Você pode ter, que é só 1/3 dos pacientes de linfoma agressivo que tem, que é uma febre, que pode ser baixa, finzinho do dia, não é todo dia. Você pode suar muito à noite, né? E é o que eu falo para os pacientes, mas eu suo. Sempre suou? Então não é. É suar assim, a gente tem casos de ter que trocar a roupa de cama. E mudar o padrão, né? É mudar o seu padrão. Exatamente. Então, quer E se a dizer... pessoa falar, eu suei, você suou essa semana? Ontem à noite eu dei uma suadinha à noite. É o suficiente? Não. Tava meio Tem que ser quente. persistente. Tem que ser persistente. É diferente, é uma coisa diferente. Não, mais intensa. De o quê? Tipo, de trocar a roupa de cama, assim. Trocar Não é um- pijama, mesmo no frio. Então é bastante mesmo. Assim. Às vezes eu tenho um pouquinho de cuidado com as mulheres entrando na menopausa, que elas começam a ter aqueles fogachos, entendeu? Aquele coisa que sua, que fica vermelha. Aí a gente tem um pouquinho de cuidado. E a outra questão também é uma perda de peso, que é uma perda de peso que ela pode ser muito, assim, em geral, ela é importante e relativamente rápida.
né? Então, a pessoa precisa perder mais de 10% do peso. Ou seja, se ela perde 80, se ela tem 80 quilos, ela 8 perde quilos. mais de Então, 8 claramente uma quilos. mudança. E óbvio, né? Sem dieta, sem... Ah, não, sem querer sem perder querer peso. perder peso, Aliás, sem intenção. até quando a pessoa está querendo perder peso, é tão difícil perder peso. Ah, pois Quando a é. pessoa consegue, não é para aceitar que isso foi só da dieta, que pode ter alguma coisa. Eu brinco que o por trás. hematologista é o único médico que fica feliz quando o paciente engorda, sabe? Mas vocês falaram, a Natália falou que os casos iniciais foram descritos, não eram linfoma, eram tuberculose. Que outras situações clínicas podem mimetizar ou confundir com tudo que cresce, que é gânglio aumentado, é linfoma? Quer dizer, quem está nos ouvindo agora vai começar a se palpar. Isso, então... E vai notar um gânglio. É óbvio, que é muito situações? relevante. Não, a grande maioria das vezes que os linfonodos aumentam, não é linfoma. São outras situações. Então não é a principal causa. O linfoma é a minoria das causas. Tá. Uma das coisas que é extremamente relevante pra gente é identificar esse tipo de pessoa, né? Quem é a pessoa que tá com isso? Se é mais jovem, se é mais idoso, epidemiologia, ou seja, de que região essa pessoa vem. O Brasil é extremamente Mas por grande. quê? Se vier do Paraná, ou se vier do das Amazonas questões... ou do Mato Grosso? Por isso, porque o diagnóstico diferencial de linfoma está muito relacionado a quadros de infecção. Infecção? Mas infecção Vamos pode citar. parecer um linfoma? Pode parecer um linfoma. E aí, isso diferencia, inclusive, em São Paulo, em Belém, Mas no Nordeste, do a tipo gente de vai ter infecção? infecções diferentes. Mas que tipo? Que infecção, por exemplo, podia Por parecer? exemplo, no paciente mais jovem, a gente vai pensar mais citomegalovírus, Epstein-Barr, é a famosa doença do beijo, né? Então, em geral, são as viroses. infecções virais Sim. que as crianças pegam ou logo que Mas são pequenos. pode aumentar gânglio? Pode aumentar gânglio, pode aumentar baço, pode ter febre. Então, pode ser muito semelhante. Tem tuberculose, como a gente colocou. Calazar, por exemplo, mais no norte, que a gente vê, principalmente com o aumento do baço. Esquistossomose. Infecção fúngica pode... Pode, doença reumatológica pode aumentar linfonodo. Então, medicamento, tem alguns medicamentos, né, que também podem aumentar. Mas é a queixa só, o aumento do linfonodo. Sim. E aí, o que vai diferenciar pra gente, primeiro já é uma história clínica, né? Às vezes os pacientes falam, mas por que faz tanta pergunta? Para justamente a gente tentar já nessas perguntas ver falar para que lado que para tá que indo. lado tá mais. Exato. Eu já A tive biópsia, paciente como a Dani com colocou. HIV, tá? É um vírus também, né? E eu tive um caso no consultório que eu achei muito interessante, que assim, é que eu brinco, tinha a orelha de linfoma, focinho de linfoma. O que era? E era sífilis. A gente não costuma pensar mais tanto, né? Exatamente. Mas tem que pensar, né? Sim. Então, a gente, além das perguntas aí que a Natália comentou, a gente faz, antes de até mandar biopsiar, a gente faz uma extensa investigação através de exames de sangue. Porque muitas vezes você já descobre, por exemplo, como ela comentou aí, a mononucleose, e eu já recebi diagnóstico, por exemplo, o paciente chegou já com uma biópsia, e a biópsia suspeitava de linfoma. Só que o paciente... E aí, assim, aí foi fazer a imunistoquímica, que, assim, eu sempre peço, né? A gente sempre pede exame de sangue primeiro. Aí o médico já foi lá, tacou uma biópsia, né? E o paciente chegou com um diagnóstico de linfoma. E aí eu falei, não, calma, tem aqui linfoma, vamos fazer os exames, investigar. E aí era uma mononucleose. Quando fez o exame confirmatório, que é obrigatório, a gente chama de imunistoquímica, né? Para saber de que família que é. Aí não confirmou, era reacional e era uma mononucleose infecciosa. A gente pergunta esse laudo, né? Gânglio é reacional, né? Que a gente, quando não é linfoma... E aí pode ser reacional a qualquer coisa. A qualquer coisa, isso é. Entra Então, em é todas... só uma reação a algum outro agente externo, né? Que é isso que a gente está colocando. Por isso que é importante não queimar etapa. Conversar bem com o paciente, fazer uma boa história clínica, ver os exames laboratoriais e a biópsia. Óbvio que quando, nesse início, a gente já acha, tem muito cara realmente de linfoma, a gente vai fazer essas etapas de uma forma mais rápida. Quando tá uma tendência, não tem tanto cara de linfoma, a gente pode ir com mais tranquilidade. E outro ponto que a gente falou, a gente focou muito em linfonodo, mas a gente tem que lembrar que o linfoma pode dar em qualquer tecido, em qualquer órgão. Não é só no gânglio? É o principal, mas o linfócito, ele circula no corpo inteiro. E por isso que a gente nem usa metástase no nosso vocabulário. Não existe. Não tem esse termo, isso é importante. Não Mas existe metástase. Não existe metástase. A gente fala que tem uma doença que está mais localizada ou uma doença mais avançada. Mas ele pode dar onde, se não for no gânglio? Ele pode dar na cabeça, ele pode dar no olho, ele pode dar no nariz, ele pode dar na mama, ele pode dar no intestino. No fígado também? Na pele. Então, ele pode acometer qualquer órgão. Eu já vi útero, linfoma de útero. No coração. No coração. Então, qualquer lugar mesmo.
Então, mas a maior parte é na íngua É a mesmo, maior no parte, ângulo. com certeza. Mas é só para dizer que não é exclusivo. Quer dizer, E a gente pode ter, então, já que o linfócito percorre o nosso corpo inteiro, a gente pode ter linfoma em outros tecidos Entendi. também. Inclusive, tem até um caso que é famoso na mídia, que né, foi de um político, que a pessoa retirou o gânglio, descobriu um gânglio até numa ressonância, e aí o radiologista muito bom desconfiou daquele gânglio, foi retirado. Tem um linfoma que é o mais comum, que é o de alto grau, o difuso de grandes células B. Foi feito um PET e não havia doença em nenhum outro lugar. Mesmo assim, como linfoma não é uma doença cirurgicamente curável, Trata. né? Em 99,9999, a célula está no sangue, vai aparecer em outros locais. mas se tinha um gânglio só aqui, Uhum, e aí você tirou, aí você faz um PET-CT e não vê mais nada. Não vê? acabou? Não, porque as Mas células você tirou. estão lá. Tirou tudo. O cirurgião falou que tirou tudo. Não tem mais nada. A doença está lá, está circulando. Não, mas o PET não viu nada. Está circulando. Mas o PET não tá vendo. Sensibilidade. Você não tem sensibilidade tem, de mas célula. O exame não consegue enxergar. Não, PET. você não tem sensibilidade de Mesmo célula. tirou tudo, não sobrou nada. E você fez... E não adianta só radioterapia. mas- a célula está lá. Tá Mas aí você tem que circulando. tratar. Aí você trata como esses. Como é que você trata o linfoma? Como que você Então. para a Dani, eu passo para a Natália? A primeira coisa é você saber qual tipo. Hodgkin e não Hodgkin. Tá? Então, Hodgkin, 2 a cada 10, apesar dele ser mais famoso, né? Então, 8 a cada 10 pessoas vão ter linfoma não Hodgkin. Não Hodgkin, 8 a cada 10. Depois você vai ter 8 a cada 10 linfomas de células B, Que é o mais comum, que a Natália que falou. é o mais comum, 8 a cada 10. E aí, dos linfomas, a gente vai na etapa seguinte, que é ver se o linfoma ele é agressivo ou de alto grau, ou ele é indolente ou de baixo grau. Mas tá bom, é uma diferenciação. Por que importa? Porque importa que é o seguinte, o linfoma agressivo ou mata ou cura. Não tem conversa. Precisa tratar. É a lebre. Você tem que ir lá e catar essa Então lebre. você não pode só observar. A Não gente pode tem que ser observar. Ativo. Intervir. Pro agressivo. ativo. Exatamente. E assim, e a gente tem que eliminar 100% das células, senão elas vão Como é que você voltar. faz isso? Aí, quando os agressivos, a gente tem que ser agressivo. Então, a gente usa imunoquimioterapia. Como assim imunoquimioterapia? Quimioterapia, Quimioterapia, medicamento, né? Sim. Só que é um medicamento burro, porque ele pega todas as células. Tá. Cai cabelo, dá ferida na boca. Então, ele ataca todas as células que estão se multiplicando. Né? Então, as células que se multiplicam mais rápido, tumor, as células da medula, então a imunidade cai, as células do cabelo, as células de mucosas. aquelas então, células que estão se multiplicando. Exatamente. Ela- E aí, para a gente ser mais inteligente, surgiu já há uns 20 anos os anticorpos monoclonais. É um termo mais Mas difícil. o que é para assim, assim, em 3 segundos, o que é um Isso. anticorpo monoclonal? Anticorpo é defesa, Tá? tá? Só que a gente modificou essa defesa para ela, quando liga na célula, matar a célula. Tá. Só que ele Mas ela vai só na célula? do- ele é direcionado à parte que a gente quer. E essa parte só tem na célula que a gente escolher. Então, por exemplo, no linfócito B, a gente tem, por exemplo, o mais antigo, que é o rituximab. Ele liga aqui, nessa célula que é o linfócito B. Mas ele liga só na célula doente ou na célula normal também? Então, esse aqui é o problema. A célula boa também tem Também essa... tem, ele vai lá e ataca. Então, ele vai lá e ataca. Mas, por exemplo, ele não ataca cabelo. A célula boa do gânglio, né? A Não? célula boa que está no sangue, que está É. no gânglio, que está em qualquer lugar. Tá. Então, a gente já tem uma baixa de imunidade também por causa disso. Entendi. Então, a gente associa essa substância que liga e já vai matar as células com a quimioterapia que Entendi. vai... Essa tal da imunoquimioterapia que você Quimioterapia. colocou. Esse Burkitt que você falou, que é super, super blaster agressivo, ele também trata assim? Não, aí a gente tem que ser mais agressivo e Mais a gente agressivo? utiliza outros medicamentos que também acabam sendo quimioterapia, né? E aí é o seguinte, para alguns tipos de linfoma não adianta só dar pela veia. A gente tem também que proteger o sistema nervoso central. Por quê? Porque essas células podem se esconder lá. A gente tem no corpo alguns bloqueios, né? Então, por exemplo, nem tudo que a mãe consome vai passar para o bebê. Então, Tá. tem a barreira da placenta. Sim. Aí nós temos também que proteger a genética que vai ser passada aí para os futuros descendentes. Tá. Então, por exemplo, nem tudo que a pessoa ingere vai para o testículo. Então, existe essa barreira aí
das gônadas, que a E no gente chama. cérebro tem essa E no cérebro, barreira hematoencefálica. Senão toda infecção viraria meningite. meningite. E não acontece, Não. obviamente. E aí, só que em Exatamente. muitos casos, então, o que a gente faz? A gente usa alguns tratamentos na veia que passam essa barreira Que para conseguem proteger o pelo menos uma cérebro, porcentagem. ou a gente faz através do líquido da espinha. Aquele que é da espinha, que eu vi que as Isso. pessoas falam, É, que a que gente vai direto na espinha. colhe, porque aí ele sobe no líquido, aí ele vai por toda a coluna, séria, então E ele acaba protege? protege. Esse é mais agressivo, essa estratégia é para os mais agressivos que você falou. Isso, exato. Qual que é a taxa de sucesso de um paciente com linfoma agressivo, tratado com essa Uhum. imunoquimioterapia? Mais ou menos assim. Quantos pacientes que acabam na primeira conseguindo resolver esse problema? Então, atualmente, com essa imunoquimioterapia, é em torno de 60%. O Então, problema dois são... terços vão... 6 a cada 10 ficam completamente curados, Tá. mas 4 a cada 10 ainda é um nível alto. A gente tem tentado outros tratamentos para melhorar, que já tem melhorado mais, mas a gente vai ter que fazer novos resgate. tratamentos. Segunda linha, terceira linha. Aí entra outros Exato. É tratamentos. o que a gente fala de recaída. A recaída é o retorno da doença. Tá. Ou tem alguns casos que não respondem já de começo. Nem de cara, nem de primeira. Não. Geralmente 1 a cada 2, você já tem a doença 1 a cada que 2 o quê? pacientes que tratam. Então, é os 15%. Não, 1 a cada 2 não. É os 15%. Dos 15% sim, que não respondem Isso. inicialmente Então, ao 10 tratamento. pacientes, 6 vão ficar curados. Tá. Dos Aí outros sobrou 4, 1 a cada 2 já não respondem nada, que é os ignora a 15%. quimioterapia Isso. e a gente já tem que correr para mudar mais no meio da história. Dramático esses casos, né? Exato. Natália, a Dani falou então do agressivo, do linfoma difuso de grandes células B, mas você falou bem no comecinho que existem aqueles linfomas que não são agressivos, que é aqueles que são mais lentos, né? A abordagem é a mesma? Então, eu vou falar das exceções. A Dani falou muito especificamente, claramente, do difuso, que é o carro-chefe dentre os linfomas, e que tem esse perfil mais agressivo. E as exceções? Os linfomas indolentes, que muitas vezes a gente não precisa tratar. Mas como assim? Não vai, eu tô com linfoma, não vai tratar? Isso. É uma das conversas mais difíceis que a gente tem com o paciente, porque a gente fala que ele tem uma doença oncológica, que ele tem um tipo de câncer, mas que, por outro lado, a gente não vai fazer nada. Não. Inclusive, eu gosto de falar que não é não fazer nada. A gente tem que fazer... Mudou esse termo, né? Não é não fazer nada. A gente vai... Ao contrário, a gente vai promover saúde e fazer uma vigilância ativa desse paciente. E por que a gente não vai tratar ativamente esses linfomas? Com quimioterapia? Isso, boa pergunta. É o que eu ia te com fazer. Por que imuno. você não vai tratar? Porque o nosso tratamento acaba sendo mais agressivo para esse linfoma que está convivendo bem com o paciente. Ele não está trazendo nenhum impacto. Ele está lá, ele existe, mas ele não está trazendo sintoma, ele não está Quer dizer, crescendo. quando tem sintoma ou está incomodando, apertando, doendo, você trata. Isso, exato. Quando tem E por a pessoa isso tá que a gente anêmica, precisa fazer uma vigilância ativa para ver desses se não vai pacientes. aparecer essas coisas. Exato. Porque pode. E aí, assim, tem basicamente 2 caminhos. 3. Esse linfoma, ele pode ficar mais agressivo, e aí a gente vai tratar de Tratar forma que nem- agressiva, sim. como a gente Infelizmente, Esse é o conversou. primeiro. raro, Segundo? né? Outro, ele pode ficar do jeito que ele tá. Ou crescer um E pouquinho. a gente só ir acompanhando, e a gente vai acompanhando com as consultas, com as conversas, com os exames laboratoriais, e às vezes até com os exames de imagem. E ele tem um outro caminho, que é mais exceção ainda, que é ele regredir. E é ele Mas como sumir. assim? Então, alguns Espontâneo? casos, espontâneo. Ele pode desaparecer espontaneamente. Eu tive até um caso recente de um conhecido. Foi como eu falei, a gente está falando das exceções. É. Mas tem sim uma possibilidade de regredir espontaneamente. E aí o nosso tratamento, ele traz mais impacto para o paciente, seja evento adverso, seja maior taxa de infecção, etc., do que aquele linfoma que não está causando nada. Então, nessas situações, a gente também fica quieto e vai acompanhando. E quando ele começa a se manifestar ou trazer algum impacto, aí a gente intervém. Outros, então, seriam as exceções ainda. A gente falou bem que cirurgia não é a nossa primeira intenção terapêutica. Tem esses linfomas indolentes que a gente só achou um linfonodo. Fez o PET, como você falou, fez todos os outros exames, não achou mais Medula, nada. fez biópsia. E na biópsia, retirou ele todo por completo com cirurgia. Às vezes, a gente realmente não vai precisar fazer nada. Se for o indolente, esse baixo grau que você falou. E até tem uma porcentagem que realmente vai se curar. Ou seja, acompanhando por muitos anos, ele não vai mais aparecer que nada e exceção, não precisa fazer nada. Né? A maioria dos pacientes não apresentam nessa fase, Não. né, da doença. São as exceções. É. Como também tem algumas exceções de indolente que a gente pode fazer radioterapia só. E aí tem uma parcela que ainda vai ser curada. Se ele estiver bem, Bem localizado. Ou de mama, como eu coloquei, que é associado à prótese, que é uma entidade bem específica,
que também pode ser tratado cirurgicamente, mas são as exceções, de E novo. como é que serve essa conversa com o paciente quando ele entra no consultório, que ele tem um linfoma, ele abriu lá o resultado do exame na noite anterior, está desesperado, liga para toda a Dr. família. Google, Dr. Google, tal. ChatGPT atualmente. Já foi no chat é. e viu que tem um monte de tratamento e você fala, olha, a gente só vai te acompanhar. Como é que é essa reação e contra-reação? Então, acho que uma das coisas que mudou muito, que a gente fazia de forma equivocada, era ele assim, eu vou só acompanhar, ou eu não vou fazer nada. Porque isso traz mais angústia para o paciente. É. Em contrapartida é essa, a gente vai vigiar ativamente, Vigilância ativa. a gente vai promover saúde. Isso. Então, a gente estava conversando antes no backstage aqui, todos os meus pacientes, atividade física, alimentação, ver segundas neoplasias, então tem uma Fazer parcela desses cuidados pacientes gerais que tem o da maior risco de saúde. ter. Exato, e aí promover saúde. Sim. Então é promover saúde e acompanhar esses pacientes de perto. Esse é o correto, eu entendo. É. Mas cola. Putz, sabia que dessa forma é melhor mesmo? Que é o Porque os correto. pacientes, eles entendem, Exatamente. eles entendem que a gente não precisa intervir. Eles entendem que, ainda mais quando é uma história bem arrastada, que você fala, mas você já está há anos assim. Não sei quanto tempo você está com isso aí, pode ser anos. Não, entendeu? porque às vezes eles Descobri trazem agora, porque foi fazer vários sei lá o quê. exames. Eles vão trazendo os Sim, exames, sim. aí você fala, já ó, começa a anotar, aqui já tinha. E aí, quando você Ah, consegue mesmo? demonstrar, Isso, aí quando você exatamente. consegue demonstrar que ele já tinha isso há um tempo, e só agora descobriu, e todo esse tempo ele não fez nada, e tava indo bem, aí ele, tá, Eles então ele ficam começa a mais sacar, convencidos, é. e começa a entender. E quando você coloca isso, acho que é muito importante a gente estar do lado do paciente. Ele consegue entender que, assim, não tô falando que é fácil, é a conversa Às vezes mais precisa de mais de difícil que uma a gente consulta, tem. né? Às vezes precisa de algumas. É a consulta mais longa. É, longa. É a mais longa. É verdade. Para conseguir explicar, Exato. né, o que existe de. É, vacina também, né? Vacinação é em uma coisa dia. extremamente Mesma promover coisa. saúde. Isso. E acho que a outra exceção, nem tanto exceção assim, que já é um pouco mais comum, foi do Hodgkin, que a gente não falou só do tratamento, mas o Hodgkin, eu falo que a gente quer o 110% de cura. É. Porque a gente tem há décadas um tratamento ótimo, baseado em quimioterapia, com ótimos resultados. A gente ganhou anticorpo monoclonal, a gente ganhou inibidor checkpoint, ou seja, são terapias Evoluiu que a gente bastante. fala que tem um alvo, né? São mais Sim. refinadas e a gente está cada vez chegando no 100 e querendo 110% de cura. Eu acho que o Hodgkin, né, ele tá indo para um caminho de fazer essa mesma taxa de sucesso com menos toxicidade. E essa é né? a preocupação do Hodgkin. Quer dizer, a gente tem uma taxa de cura altíssima, mais alta do que Como é que o não chega Hodgkin lá com agressivo. Mas, por exemplo, a gente tem alguns pacientes, às vezes, que anos depois vão apresentar uma alteração cardíaca. Então, por exemplo, é um paciente que, em geral, uma vez por ano, a gente costuma acompanhar. Justamente por essas questões. Mas o Hodgkin você sempre trata. Sempre. Não tem não tem a vigilância ativa no Hodgkin. Tem uns... A exceção. Tem uma exceção, eu raro, consigo. Mas a maioria dos. É por isso que tem que ir para o especialista, É, né? exato. Porque as Mas a maioria exceções das ele seria exceções. considerado um daqueles agressivos, o Hodgkin? O Hodgkin muitas vezes é mais indolente até. Mas você sempre trata. Quando a gente pega a história do paciente. Sim. Mas sim, porque ele é uma doença muito inflamatória. Um dos sintomas que a gente não falou do Hodgkin é a coceira, né? O prurido. Então ela é mais inflamatória, assim. Mas tem causas de Mas coceiras muito mais comuns. tem Alergia, Hodgkins dermatite. exato. Pelo amor de Deus. Não. E depois, tem Hodgkins e não Hodgkins. Como todos, né? Aqui, medicina não é 100%. Então, mesmo com as classificações, a gente ainda vai ter mais subclassificações. Não, eu acho que essa é uma certeza que a gente tem, que você falou, inclusive. Eu achei que a conversa foi fantástica. Antes de acabar, uma coisa importante. A gente mostrar para o paciente que o linfoma indolente que não tem que tratar, porque a pessoa fica muito angustiada, mas eu vou ficar com isso no meu corpo. Então, por exemplo, uma coisa que eu sempre faço, mas o senhor tem pressão alta, existe cura para pressão alta? Não, eu convivo com ela. O senhor lembra todo dia que tem pressão alta? Não, vou lá, tomo meu remédio e acompanho. Aqui não precisa nem tomar remédio. Aqui só precisa acompanhar com o Isso, então, por exemplo, é uma das coisas que é muito importante. É que eu falo, olha, agora você tem uma alteração, mas que você tem que entender que isso vai fazer parte da tua vida. Com uma pessoa que tem pressão alta, com uma pessoa que tem asma, com uma pessoa que tem diabetes. Então, acho que quando a pessoa encara isso, é uma doença crônica. E a gente fala muito assim a questão, olha, há muitos estudos que mostram que a gente até mata mais tratando antes do que acompanhando. Né? Então, esse tipo de conversa é muito importante para que a pessoa entenda. Isso é uma consulta longa, que nem vocês falaram, né? Às vezes são repetidas. E eu falo com os pacientes que nessa parte, né, em relação ao linfoma, esses indolentes que não precisa tratar,
às vezes, não fazer nada é fazer muito. Exato. E- Menos é mais. Menos é mais. E eu falo que isso não é verdade só para o linfoma, mas também é para a vida. Uhum. Entendeu? Um pouco de filosofia aqui no Hematodos. Mas isso é verdade. Às vezes não fazer nada na vida, e aqui nesse cenário, é fazer muito, que é o que acaba se fazendo Exato. muito quando você segue nessa questão E de assim, acho que por vigilância fim, ativa. as verdades são transitórias. A gente sempre fala para o paciente na primeira consulta que a hematologia é um casamento que a gente nunca dá alta para o paciente. Uhum. Então, seja em tudo, seja no indolente, seja no agressivo, seja numa decisão até mais intensa de transplante, CAR-T, que são outras terapias mais específicas, a gente tem que conversar com o paciente sempre. E a gente vai estar à disposição sempre para Não, isso. sem dúvida. E confiar no médico, né? Porque ele está te passando uma orientação, Exato. e de realmente ter certeza que esse é o melhor caminho para esse cenário. Fio, só lembrar as pessoas que não é hereditário. Isso é uma coisa muito importante, que as pessoas sempre preocupam. Meu filho, vai pular Não vai ter geração, aqui. E outra coisa que eu fico assim, gente, mas tem isso porque ficou com raiva, passou raiva, um filho. Gente, tem gente feliz, gente triste, gorda, magra, tem rica, de tudo, pobre, né? E feia, nem tem exames bonita. preventivos. Não tem exames preventivos E nem tem também. exames Exato. preventivos. Então, gasta energia, ao invés de Esses check-ups para culpar linfoma, alguém. Não tem. Pode É fazer mais ao check-up para acaso. outras coisas, né? a gente Mas- tem sempre que fazer. Isso que eu Sim, falo. mas não tem faça. essa questão de você fazer uma que nem colo de útero, ou mama, ou próstata, Exato. não tem. São bons pontos que trazidos aqui, né? Não é hereditário, não tem essa questão de passar de geração para geração. E fique com a sua saúde em dia, que nem foi salientada aqui inúmeras vezes. Então, muito obrigada pela participação. Foi incrível, eu aprendi, Obrigada. achei ótimo. Dani, Obrigada. Natália, e foi ótimo, eu adorei, aprendi muito sobre linfoma. Obrigada, Dani. Obrigada, Natália. Muito obrigada. E obrigado a vocês que nos assistiram. Espero que vocês tenham gostado dessa edição do Hematodos, onde a gente abordou linfoma. E fique atento para as futuras edições do Hematodos, onde falaremos sobre os mais diversos tópicos na hematologia, que inclui também linfomas. Até a próxima! Até! Até, obrigada.